Olá, meu nome é Diana, sou psicóloga e psicopedagoga clínica e institucional e esse vídeo ele é destinado a uma turma específica de estudantes do 7º semestre do curso de psicodiagnóstico da Unicid. E esse grupo está fazendo um trabalho sobre a entrevista inicial. Então eu vou contribuir aqui um pouquinho com a minha experiência. Muito bem, eu trabalho com a psicologia infantil desde 2018. Eu trabalho com crianças e adolescentes numa instituição e também na minha clínica particular. E o método de entrevista inicial que eu uso, ele foi criado, na verdade, o método que eu uso na instituição foi criado pela instituição e é muito específico, é muito próprio. O método que eu uso na clínica, ele foi retirado de vários autores e adaptado para a realidade que eu fui observando no dia a dia, no manejo clínico. Eu utilizo de 1 a 2 sessões, em média, para realizar uma entrevista inicial. E eu posso dizer que uso o método da entrevista dirigida, porque eu tenho ali uma série de questões que eu utilizo para fazer essa investigação com o meu paciente. Porém, o que acontece é que no lidar com o paciente, mais especificamente com o familiar, porque no caso da entrevista inicial para crianças, é o familiar que vai responder. Então, ali no manejo, eu procuro observar o perfil da pessoa que está me respondendo as perguntas. Normalmente, se é uma pessoa de comunicação mais reservada, uma pessoa que não está à vontade para falar tanto, eu acabo fazendo ali pergunta a pergunta. Acaba sendo uma entrevista mais fechada, perguntas mais fechadas. Mas, se a pessoa está ali disponível para falar, eu deixo com que ela fale à vontade e vou fazendo as anotações e dentro do que ela vai falando, eu vou inserindo algumas perguntas específicas. Então, na prática, acaba sendo misto. Eu faço perguntas abertas, mas também me utilizo das perguntas mais fechadas, mais específicas. Uma outra questão que me foi solicitada aqui nesse vídeo para que eu fale como que é feito, se eu faço somente com o familiar ou depois com a criança. Quando eu faço essa mesma entrevista na instituição, eu faço sempre com a criança presente, porque é o protocolo da instituição. Mas quando acontece na minha clínica, no contato que o familiar faz comigo, eu faço essa pergunta. Eu pergunto se nesse nosso primeiro encontro ele acha importante fazer na ausência da criança, se tem questões delicadas ali que ele quer me trazer e precisa ser na ausência da criança. Então eu dou essa possibilidade para o familiar responsável para que ele escolha se nesse primeiro encontro será feito com ou sem a criança presente. Mas, em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade, a criança está presente, porque a participação da criança ali acaba sendo muito importante, porque à medida que o pai, a mãe, a avó vão falando, a criança muitas vezes vai intervindo e trazendo informações bastante importantes ali para essa investigação. E outra coisa também que é bastante importante, né, que é o motivo pelo qual eu procuro observar o que esse familiar quer trazer e não me atenho às perguntas, né, de forma tão rígida, é porque quando a pessoa está à vontade para falar, né, ou necessitada de falar de suas questões, ela traz informações ali que às vezes estão fora das questões que eu estou perguntando, mas que são cruciais para entender aquela demanda. Então, eu procuro deixar com que a pessoa fale livremente, né? E eu só interrompo ali
em momentos muito específicos para esclarecer uma coisa ou outra, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, falar um pouquinho da experiência e, claro, cada um de vocês na prática vai reconhecer qual que é o melhor método, a melhor escolha para fazer essa investigação.